a única forma de vocês me pararem é com um tiro na nuca. E foi exatamente assim que eles pararam Charlie Kirk. Com um tiro no pescoço. Eu digo isso porque eu sei do que essas pessoas são capazes. Charlie Kirk, um titã do conservadorismo moderno, como bem definiu o Partido Republicano, foi assassinado a sangue frio, simplesmente por expressar as opiniões dele e acreditar no que eu acredito. No debate sincero, honesto e respeitoso de ideias. Pouca gente sabe disso, mas anos atrás, quando o Brasil ainda não aparecia no radar da imprensa internacional e a ditadura do Alexandre de Moraes parecia um problema distante demais para despertar solidariedade dos países do mundo, o Charlie Kirk já se levantava na nossa defesa, na defesa da liberdade sua, minha, do povo brasileiro. Foi ele um dos primeiros que abriu espaço no respeitado programa dele, no Charlie Kirk Show, para que eu pudesse denunciar o que estava acontecendo no nosso país. Foi ele quem deu voz ao Brasil quando quase ninguém se importava. E eu posso dizer sem medo. Sem medo. Sem esse guerreiro, sem Charlie Kirk, nós jamais teríamos chegado ao ponto de conquistar sanções pesadas dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes, contra os outros ministros do STF. Então, todos que amam a liberdade, inclusive eu no Brasil, nós devemos muito ao Charlie. No início de 2023, durante a longa estada do ex-presidente Bolsonaro nos Estados Unidos, o Charlie fez questão de mostrar a solidariedade dele e mostrar que ela não era apenas retórica, não eram só palavras. Charlie organizou um evento grande aqui, me procurou para isso, e organizou um evento grande para o presidente Bolsonaro, aqui no Trump Hotel em Doral, Miami. Reuniu uma plateia enorme e conduziu uma detalhada e extensa entrevista com o ex-presidente Bolsonaro, que foi fundamental para projetar a voz do Bolsonaro além das fronteiras do Brasil. Ali no final do dia, a gente jantou, o presidente Bolsonaro estava muito descontraído, estava muito agradável. Eu ajudei a organizar o evento, estava presente, acompanhei os bastidores, e eu pude ver o empenho do Charlie Kirk em dar visibilidade e dignidade à causa brasileira e à causa do presidente Bolsonaro. O Charlie, como, aliás, noticiou a revista Veja, quase que em tom crítico, foi também uma das pessoas que pediu ao Trump para que ele tomasse alguma medida contra o Brasil. Não contra o Brasil, mas contra a ditadura brasileira. No caso, a Veja diz que ele pediu ao Trump a aplicação de tarifas no Brasil em relação às violações de direitos humanos do cidadão brasileiro. Ele não pediu tarifa, ele pediu que o governo Trump agisse em relação ao Brasil. E a tarifa é uma das ações. Charlie foi um parceiro meu, seu. Ele não era só um patriota americano, embora o fosse com uma intensidade incomparável. Ele foi um dos defensores mais aguerridos do lema America First. América primeiro. E, paradoxalmente, essa devoção à pátria fazia dele capaz de olhar além das fronteiras. Porque ele via o Brasil não como um caso isolado. Ele via no Brasil o mesmo ataque às liberdades fundamentais que ameaçava toda a nossa civilização ocidental. Porque, acima de tudo, Charlie era um cristão convicto, um homem de fé, de princípios sólidos, de coragem moral, que amava a liberdade, não só como bandeira política, mas como a expressão da dignidade que Deus concede a cada ser humano. Deus chamou o Charlie de volta. E se há algum consolo na dor da partida do Charlie, é a certeza de que a missão foi cumprida. E que missão espetacular, Charlie. Charlie deixou um legado de luta, de fé, de coragem, que vai continuar a inspirar não só os americanos, mas a mim, aos brasileiros e todos aqueles que ainda acreditam na liberdade.
Então eu digo, descanse em paz, meu amigo. O seu exemplo continua vivo. E é óbvio que, infelizmente, após a morte do Charlie, muitas pessoas da esquerda, aquela esquerda tolerante, a do amor, a esquerda moderada, eles celebraram. Celebraram porque eles sabiam da influência que Charlie Kirk tinha sobre todos os jovens. E eles odiavam o trabalho político e evangelístico que o Charlie fazia. Eles sabem que, embora o Charlie tenha inspirado muitos, é muito raro que Deus faça um outro Charlie Kirk. São pessoas que você vê que são especiais, são diferentes. E são insubstituíveis. Né? Existe uma frase, ninguém é insubstituível. Eu falo, ninguém é insubstituível? Será? Nesse final de semana eu fui ver o show do MJ sobre o Michael Jackson na Broadway. E a Broadway tem os melhores artistas do mundo. E os artistas que interpretaram Michael Jackson na Broadway, nas diferentes fases da vida deles, eram espetaculares, dançarinos incríveis, cantores incríveis. E eu não gostei tanto do musical. E uma das razões pela qual eu não gostei tanto do musical é que eu falava, faltou alguma coisa. Faltou o Michael Jackson. Não se faz outro Michael Jackson, não se fez outro Frank Sinatra, e não se faz outro Charlie Kirk. Não se faz outro Rush Limbaugh, não se faz outro Andrew Breitbart. São pessoas que não se faz outro Olavo de Carvalho. São pessoas insubstituíveis, de fato. Charlie Kirk era insubstituível. E a esquerda conseguiu, na bala, matar aquele que talvez fosse o maior, um dos maiores titãs do nosso tempo. Para você ter uma magnitude, dá para se dizer que o Charlie Kirk está entre as top 3 pessoas mais influentes dos Estados Unidos. E muitas vezes eu digo a vocês, eu não vou parar, não importa o que vocês façam, vocês podem continuar fazendo o que quiserem contra mim, podem mandar me prender, podem me xingar, podem assassinar minha reputação, podem tomar meu dinheiro e eu não vou parar. E eu digo, eu disse isso várias vezes aqui no programa, e a minha família, minha ex-mulher, minha mulher, minhas filhas, todo mundo fica desesperado, minha mãe, todos me pedem para não dizer isso, e agora eles talvez entendam por que eu dizia isso. Eu falava, a única forma de vocês me pararem é com um tiro na nuca. E foi exatamente assim que eles pararam Charlie Kirk. Com um tiro no pescoço. Eu digo isso porque eu sei do que essas pessoas são capazes. E a minha família fala... E é óbvio que dói, porque... Quem sou eu para me comparar com o Charlie Kirk? Mas há um paralelismo entre o que nós fazemos, principalmente no componente de debate, né? Eu gosto muito de debate, e o Charlie Kirk, o grande ponto forte dele era o debate, a vontade de debater, a abertura para debater em qualquer lugar. Ele sentava nas universidades esquerdistas, botava uma barraquinha e botava assim, aborto é assassinato, change my mind, mude a minha ideia, me mude de opinião, e sentava e debatia com as pessoas. E eu tenho esse mesmo amor por debate, então eu vejo uma pessoa que tem o mesmo amor com o debate que eu, tomando um tiro no pescoço. Justamente a forma que eu digo que é a única forma de me parar. Um homem de 31 anos, com 2 filhas, como eu tenho. É óbvio que dói, é óbvio que isso pega perto de casa. E eu acho que você pode ser de esquerda ou direita, qualquer pessoa deveria lamentar algo desse tipo. Mas vejam a quantidade de comentários da esquerda, de pessoas efetivamente doentes mentais, celebrando o assassinato, e não só isso, pedindo por novas vítimas. Vejam, mas não cabe na tela. São pessoas que
pedem para que as próximas vítimas sejam Trump, que já tomou um tiro na orelha, o Elon Musk, o Ben Shapiro, para que eles sejam próximos. A J.K. Rowling, que é a autora lá do Harry Potter. Essa é a esquerda moderada, essa é a esquerda que mata senador na Colômbia, que esfaqueia o presidente Bolsonaro. E eu sempre digo que nós não vivemos um problema político. Nós vivemos um problema político na superfície, um problema psiquiátrico no nível inferior e, acima de tudo, né, na raiz de tudo, um problema espiritual. Porque essas pessoas são servos de Satanás. Não é uma visão maniqueísta dizer que é uma luta entre o bem e o mal. Porque é uma luta entre o bem e o mal. Eu sei que a esquerda não acredita em valores absolutos, em bem e mal, mas eu acho que nós podemos concordar que assassinar pessoas que só querem debater com um tiro na nuca é mal. Eu acho que talvez, assim, se minimamente, uma boa parcela da sociedade vai concordar com isso. É claro que há toda uma discussão sobre o que nos levou a esse ponto, sobre a desumanização que a esquerda promove com figuras como o Charlie Kirk. Mas não precisa de muito. Ora, vejam, nós tivemos agora o caso do Nicolas, foi um caso, mas o próprio ministro Fux ontem, quantas pessoas dizendo coisas similares a um sujeito que uma vez os contrariou. Quantas ameaças de morte eu mesmo já não recebi? Nós sabemos com quem nós estamos lidando. E nós estamos lidando com Satanás. Nós estamos lidando com Satanás. Esses são os extremistas. Não são extremistas. São pessoas más. São assassinos. É contra isso que nós estamos lutando. É contra estas pessoas. E qual é a resposta? Dar tiro também na nuca deles? Certamente que não. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciou que o Departamento de Estado vai proibir a entrada nos Estados Unidos de qualquer estrangeiro que tenha celebrado o atentado contra o Charlie. Então, se você conhece alguém que fez isso, eu recomendo que você tire um print e mande um e-mail para o Departamento de Estado. O marquem na Embaixada dos Estados Unidos e deixem que eles façam o resto. Vejam, é um fenômeno mundial. É um fenômeno mundial. É um fenômeno mundial. A esquerda é isso. O Charlie Kirk é uma das 100 milhões de vítimas desses monstros ao longo da história. Mas que vai fazer falta, vai. E talvez nem vocês tenham a dimensão da... Eu estou muito triste, é claro que eu estou muito triste. Eu não vou dizer que é um amigo de frequentar a casa, como outros são, como Steven Crowder é, mas era um amigo, um aliado e alguém a quem eu devo muito e que talvez nem você saiba que a gente deve tanto a ele. Hoje eu deixo a minha aqui homenagem e a minha despedida ao Charlie Kirk.